Bem, pessoal, então esse vídeo aqui é para mostrar a vocês como testar algumas maneiras de testar induzidos e bobinas. Bem, antes de começar aqui, eu quero recomendar a vocês o canal do César Semac. Então ele fez essa semana lá alguns testes sobre testes de bobina e testes de induzidos. Ele que trabalha muito com reparos em diversos tipos de máquina e está sempre postando vídeos para que possamos aprender cada vez mais um pouco um com o outro. Então ele postou no canal dele, eu estive vendo um vídeo muito bom sobre esse mesmo assunto, só que uma maneira diferente da que eu vou mostrar aqui. Eu até comentei com ele que tem outros tipos de maneira que eu ia passar para que ele veja também e compare com os modos dele. Eu já vi também aqueles modos que ele mostrou, muito bom, onde ele usou um tatuzinho e diversos meios de teste. Eu já mostrei a vocês aqui também como fazer os testes com o tatuzinho, fazer os testes de tensão, está saindo tudo certinho, em cada gancho, certinho em cada par de gancho, mas esse vai ser um pouco diferente. Esse tipo de teste vocês podem testar na própria máquina. As máquinas, por exemplo, aí a Serra Mármore, que tem porta-escova lateral, onde tem parafusador, vocês podem tirar aquela porquinha ali, colocar os fios e prensar com um papelãozinho para vocês fazerem esse tipo de teste. Então aqui vamos aqui a um teste do induzido, a um teste de continuidade. O teste de continuidade, ele é bom para a gente saber se todas as bobinas estão passando corrente. Aqui eu vou estar usando aqui, eu tirei o chicote da furadeira para que fique melhor para a gente movimentar aqui e tirei as outras peças mecânicas. Então vamos usar aqui a escala de ohms. Podemos colocar na escala de 200 ohms e ver. Se tiver baixo, a gente baixa para de 20. Se não, mantém aí. Aqui eu mantive ligado as escovas. Está no lugar aqui as escovas. A ligação da furadeira está normal aqui. Um lado das bobinas veio para as escovas. E o outro lado aqui em X é onde está a saída. Então, o teste de continuidade, a gente conecta o multímetro nas pontas aqui. E seria aí como se a corrente fosse passar pela bobina e passar pelo induzido. Se algum ponto do induzido tiver desligado, tiver rompido aqui, ou tiver com mau contato e apresentar ali uma resistência muito alta, vamos ter problema nesse induzido aí. Ele vai faiscar mais, porque um ponto vai passar uma corrente e outro ponto vai passar outra. Supondo assim que fosse uma máquina de 12 volts e registrasse aqui, igual está registrando, 22 ohms. Então vai passar aí essa média de 500 mA. Supondo que em outro ponto registra aqui 40, vai passar 250 mA. Desse ponto de 22 para 40, houve uma dobra de corrente aí. Nesse caso, vai ter um faiscamento justamente porque a corrente vai aumentar e diminuir, aumentar e diminuir. Isso aí faz a máquina faiscar mais. Quando acontece esse caso aí de uma bobina tiver maior resistência e menor resistência, ela puxa uma corrente e diminui, aí surge aquele faiscamento. É o caso quando acontece o curto. Em um ponto está puxando uma alta corrente, no outro menos corrente. Então vou segurar aqui as escovas para elas não soltar quando eu girar o induzido. E aqui vamos girando o induzido. Podemos marcar aqui em cima qual a lâmina que estava para cima. E vamos girando e deixando sempre no ponto certo do par de lâminas. E vamos testando se houve uma alteração grande ali. Esse aí é um teste de continuidade. Mas esse teste de continuidade, ele não serve para medir se realmente tem uma reatância indutiva aqui. A indutância é o que faz com que a bobina não puxe tanta corrente. Como vamos trabalhar com corrente alternada, então vai ter uma oposição aqui à corrente alternada. Esses indutores vai ter uma oposição à corrente alternada. Então agora eu vou usar o indutímetro. Estava usando aqui o teste de continuidade, podemos usar nesse bip. Só que quando colocamos no bip, só vamos ter aí esse barulho.
mas não vamos ter uma escala de medida para saber a variação dessa resistência. Então, por isso, colocar numa escala fixa, sem o bip, e ir mudando para ver se houve uma alteração brusca nessa resistência ou se houve uma descontinuidade. Se as escovas estão pegando certinho ali e acontecer de um polo desse aí não passar corrente, esse induzido não vai estar bom, se está passando tudo certinho. A mesma coisa a gente pode medir as bobinas se elas têm continuidade. Podemos medir aqui no ponto delas, se elas estão tendo essa continuidade. E medimos a outra bobina e ver se a resistência marcada é a mesma coisa. Essa resistência aí foi marcada em ohms. Se ela é a mesma coisa. Mas como eu disse, isso aí ainda não dá uma precisão de que essa bobina está boa, que ela está em curto ou não. Esse mesmo teste aí de continuidade podemos colocar aí e colocar na massa para ver se está passando. Por exemplo, aqui na carcaça para ver se está vazando da carcaça para a bobina. Já o teste de indutância, ele é diferente. A indutância vai ser de acordo a quantidade de espiras de acordo com o pacote de fio que tem aqui. Se essa bobina estiver em curto, a indutância não vai variar, ela vai ficar fixa aí. Eu já mostro para vocês. Se vocês gostam dessa área de bobinas, induzidos, essas coisas, e mesma coisa também com motores e transformadores, pode usar esse mesmo teste aqui. Eu recomendo a vocês a ver aquela série que eu fiz sobre bobinas e indutores, onde eu mostrei sobre o uso do indutímetro. Então agora vamos medir a indutância. Então essa aí é a indutância do par de bobinas. Então essa indutância aí que vai controlar a corrente que vai passar pela máquina. Então aqui, mesma coisa, ó, vamos girando e ver se em algum ponto, quando chegar a um determinado ponto, se vai ter uma variação brusca. A variação brusca vai acusar que um ponto daquele lá pode ter um curto entre bobinas. Isso aqui não vai valer aquela questão da resistência. Não vai ter nada a ver com a resistência. Aqui vai ser a indutância. Se acontecer, tiver uma variação brusca, aquela bobina vai estar com um par ali. Ou muitas espiras, às vezes for bobinado ou induzido, colocou muitas espiras e veio dar uma indutância diferente. Ou acontece que tem uma espira em curto ali e deu aquela variação brusca. Isso aí comprova que aquele induzido está ruim. A mesma coisa vamos fazer aqui, olha, ao medir a bobina. Deixa eu pegar um aqui que está livre. Então, se eu medir essa bobina aqui, olha, medir esse lado, deu uma indutância ali. O outro lado tem que dar uma variação pequena, porque às vezes acontece apertar mais ou apertar menos, aí dá uma diferença. Mas não é uma diferença brusca. Então vocês veem que aproximou bastante. Agora, observe uma coisa. Eu já falei para vocês nos vídeos sobre transformadores que a gente introduzir um núcleo de ferro na bobina, tem uma variação desse campo aí. Então olha para vocês verem, houve uma variação aí considerada brusca, para vocês verem aí que de 9 foi para 17, olha. Então houve uma variação brusca. Isso quer dizer que ela sofreu uma influência. Se essa bobina tivesse em curto, ela não ia sofrer influência nenhuma desse núcleo de ferro. Então olha, para vocês verem que a variação foi igual. Agora eu vou pegar uma bobina ali queimada para vocês verem com um defeito. Olha aí, observe essa aí. Eu vou colocar na escala mais baixa aqui. Observe que a indutância aí é quase zero. A indutância é medida em R. Agora eu vou tirar o núcleo e coloquei o núcleo. Vocês percebem aí que não houve variação de fluxo nenhuma aí, olha. Não houve variação nenhuma. Então essa bobina ela está em curto. Acontece que muitas vezes a gente olha a bobina, ela parece que só sofreu um esquenta ali.
A gente olha assim, já sofreu um esquenta, vai, tá boa ainda. Às vezes os isolantes tá bom, mas acontece que dentro daquelas camadas do meio da bobina, acontece naquele meio, por ela aquecer mais, ela entrou em curto. Então aí é onde o indutímetro vai nos dar aí essa precisão. Já na medida de ohms, podemos encontrar uma alta resistência, mas a bobina não vai ter indutância. Vai ter um pacote de fio ali como se fosse uma resistência, mas quando a gente colocar uma tensão aqui, ela vai ficar vazando de um fio para o outro, como se um fio desse encontrasse aqui. E nos transformadores, e aqui também é a mesma coisa. Quando um fio desse encosta no outro e ele não completou todas as voltas, ele fecha um curto ali, um espira em curto. E aquela espira em curto vai consumir o dobro da corrente ou diversas vezes mais aí, de acordo com aquela espira em curto. É o que vai desviar aquele fluxo de corrente que ia para o induzido, vai ser para aqui. Então um lado vai sofrer, às vezes um lado dessa máquina tem um problema, você vê um faiscamento em um lado das escovas e o outro normal. Acontece muitas vezes você observa ter um faiscamento no induzido e na maioria dos casos é a bobina com problema. A gente olha, aparentemente está boa. Mas é esse teste de indutância que vai dar essa diferença. A gente mediu nenhuma, tem uma diferença brusca de uma para outra, então está com problema essa bobina. Aquela que está com a indutância mais baixa está com problema. A indutância ela não vai alterar em relação à resistência do material, ela não vai ter essa alteração. Bem, pessoal, o outro teste que podemos fazer é um teste de corrente. Esse teste de corrente podemos colocar uma fonte aqui de 12 volts, pode ser alternada ou contínua. A diferença de alternada é que ela vai ter aquele barulho de vibração e a contínua vai ficar mais tranquilo. A contínua, o induzido só vai girar para um lado, a gente só vai conseguir girar ele para um lado, do outro lado ele vai prender, porque a corrente contínua ela tem um sentido de rotação para aquele lado ali, e ao inverter essa polaridade é que ela volta o sentido de rotação. E os meninos já perguntando, já respondendo essa pergunta também, se a máquina pode trabalhar com corrente contínua, esse tipo de máquina aqui. Sim, é considerado motores universais isso aqui. Eu já mostrei para vocês aí, essas máquinas funcionam corrente alternada, corrente contínua, ou funciona como um gerador, se fosse o caso aqui. De fazer uma excitação nele, funciona como um gerador. Então, eu vou pegar uma fonte ali de 12 volts, 2 amperes mais ou menos ali, e fazer um teste aqui para vocês verem. Nisso aí, vamos observar a variação de corrente que vai ter no amperímetro. Se houver uma variação brusca de corrente, isso quer dizer que aquele ponto está em curto. Aquele ponto está em curto. E se a corrente em todas as bobinas permanecer normal, quer dizer que elas estão normal. O erro não vai ser aqui no induzido, e sim em uma das bobinas. Quando estamos testando desse jeito aqui, completo, estamos testando praticamente aqui o induzido quando estamos testando. Podemos testar aqui o par de bobinas também com corrente contínua, se elas absorveram a mesma corrente. Então, para testar as bobinas em separado, basta colocar um ponto aqui e aqui, e você vai ver se aquela bobina absorveu a mesma corrente que a outra. Se passou a mesma corrente ali, ela está com a mesma indutância. Se for corrente alternada, se for corrente contínua, isso quer dizer que ela está com a mesma resistência. Que na corrente alternada, o que vai influenciar é a indutância deste pacote aqui. E já na corrente contínua, é a resistência desse pacote. Então agora eu liguei aqui uma fonte de 12 volts. Passou aqui pelo amperímetro, ele entrou positivo, saiu, veio para um polo. E o outro lado da fonte de 12 volts foi direto para o outro polo. Então, como eu falei aqui, vamos conseguir movimentar ele só para um lado. Para esse lado aqui, olha, ó, o outro lado é bem mais leve. Para um lado você vai sentir aí um peso, como se estivesse segurando o induzido. Para o outro lado você vai movimentar mais tranquilo. E com isso aqui você vai observar se a corrente que está passando, ali está passando 550 mA, você vai observar se essa corrente é igual em todas as bobinas. Usando corrente contínua,
eu vou estar testando aqui se a resistência delas é igual. A vantagem de usar a corrente alternada é que eu vou estar usando a indutância da bobina. E a indutância da bobina vai oferecer essa oposição à corrente alternada. Se as bobinas estiverem todas iguais, a corrente que vai passar é a mesma. Ou vai ter uma variação pequena, igual está ali, oscila pouquinho. Mas se houver aquela variação brusca ali, está ali 5.5, passar ali para 3, ou passar para 6, que é 700 mA ou 800 mA, houve uma variação brusca de corrente, isso quer dizer que uma daquelas bobinas está em curto. A mesma coisa você faz aqui em corrente alternada, coloca aqui e vê se essa variação foi grande de um ponto de uma bobina dessa para a outra. Bem, pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessas dicas que vocês podem testar usando aí a carcaça da própria máquina, de acordo com a máquina que vocês estão testando. E não deixe de visitar lá o canal do amigo César Semac, que ele tem diversas dicas lá sobre máquinas, sobre uma diversidade de tipos de teste e de acontecimentos que tem em máquina. Isso é sempre bom a gente estar vendo, porque sempre surge outros tipos de máquina diferente. E como ele pega diversos tipos de máquina, está sempre postando algo diferente para a gente. Então, se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.